A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, estou aqui, sou o presbítero José Roberto, em mais um Você Conhece a Sua Bíblia? Entre curiosidades bíblicas e perguntas e respostas, questões inteligentes e criativas que irão despertar o desejo de saber muito mais da Palavra de Deus. Mas eu quero antes de agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer também ao irmão e amigo diácono Jean Carlos, ao pastor Elso, que são os grandes responsáveis por esta programação, que estão aqui me concedendo esse privilégio de poder compartilhar com você, caro amigo e amiga ouvintes, dúvidas sobre a Bíblia, dúvidas que são minhas, são suas, e são de muitas pessoas. Não que a Bíblia seja errante. A Bíblia, ela não contém erros. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é inerrante. O que acontece é a mal interpretação. Por isso, você talvez possa ter a dúvida que eu tenho, ou talvez alguém possa ter a dúvida que você tem. Então, eu já quero te pedir aqui, compartilhe com alguém essa dúvida, que talvez possa ser de outras pessoas. E eu quero aqui iniciar em Gênesis capítulo 4, verso 5, e a dúvida é que, uma pergunta, Deus faz acepção de certas pessoas? O problema aqui é que nas Escrituras, Deus é apresentado como alguém para quem não há acepção de pessoas. Romanos 2, verso 11. E como quem não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 10, verso 17. Contudo, a Bíblia nos diz que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Lá em Gênesis, capítulo 4, verso 5. O que parece uma contradição. A solução desse problema. Antes de mais nada, Deus não faz acepção alguma de quem quer que seja, respeitando cada um pelo que é, por ser uma criatura feita à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 27. Não fosse assim, ele estaria desrespeitando a si próprio. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ela quer dizer que ele não demonstra parcialidade alguma na aplicação da sua justiça. Como diz em Deuteronômio, capítulo 10, Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, no versículo 17. Em outras palavras, Deus é completamente justo e imparcial em seus procedimentos. Entretanto, há um sentido em que Deus discrimina algumas pessoas por causa de seus atos perversos. Ele não se agradou de Caim e de sua oferta, porque ela não foi oferecida com fé. A Bíblia fala ainda que Deus aborreceu Esaú e odiou a obra dos nicolaítas, não por causa da pessoa ou das pessoas, mas por causa dos atos delas. Como João disse aos crentes de Éfeso, eles deveriam odiar as obras dos nicolaítas. Apocalipse, capítulo 2, verso 6. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Outra dúvida, em Gênesis capítulo 4, verso 12 e 13. E a dúvida é:
Por que Caim não sofreu a pena capital de morte pelo assassinato que cometeu? O problema é que no Antigo Testamento, os assassinos recebiam uma pena capital pelo seu crime. Gênesis capítulo 9, verso 6 e Êxodo capítulo 21, verso 12. Contudo, Caim não somente saiu livre depois de matar seu irmão, como também foi protegido de qualquer vingança. Gênesis capítulo 4, verso 15. A solução aqui é que há várias razões pelas quais Caim não foi executado pelo seu crime capital. Primeira, Deus não havia ainda estabelecido a pena de morte como um instrumento do governo humano. Romanos 13, verso 1 ao 4. Somente depois de a violência ter enchido toda a terra, nos dias anteriores ao dilúvio, foi que Deus determinou: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Gênesis capítulo 9, verso 6. Segundo, quem seria o executor de Caim? Ele acabara de matar Abel. A essa altura, apenas Adão e Eva tinham restado. Certamente Deus não iria apelar aos pais para que matassem o filho remanescente. Em face disso, Deus, que é soberano sobre a vida e a morte, como somente Ele é, lá em Deuteronômios capítulo 32, verso 39, pessoalmente comutou a pena de morte de Caim. Entretanto, ao agir assim, Deus demonstrou a gravidade do pecado de Caim e deu-nos a entender que ele era digno de morte, ao declarar: a voz do sangue de teu irmão clama por vingança da terra a mim. Versículo 10. Não obstante, até mesmo Caim parece ter reconhecido que ele era merecedor da morte e pediu proteção a Deus. Verso 14. E finalmente, a promessa de Deus para proteger Caim da vingança incluía a pena capital para quem quer que tomasse a vida dele. Dessa forma, o caso de Caim é uma exceção que prova a regra e que de forma alguma vai de encontro à pena de morte, tal como estabelecido por Deus. Outra dúvida de algumas pessoas, lá em Gênesis capítulo 4, verso 17. E a pergunta é, a dúvida, como foi que Caim conseguiu uma esposa? O problema, não havia mulheres com quem Caim se casasse. Havia apenas Adão e Eva, e seu irmão morto, Abel. Contudo, a Bíblia diz que Caim casou-se e teve filhos. A solução aqui é que Caim casou-se com uma irmã ou talvez com uma sobrinha. A Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas, lá em Gênesis capítulo 5, verso 4. Com efeito, como Adão viveu 930 anos, lá em Gênesis capítulo 5, verso 5, ele teve muito tempo para ter muitos filhos e muitas filhas. Caim pode ter se casado com uma de suas muitas irmãs, ou, quem sabe, com uma sobrinha, se quando se casou seus irmãos e irmãs já tivessem filhas crescidas. Neste caso, obviamente, um de seus irmãos teria se casado com uma irmã. Ainda em Gênesis capítulo 4, verso 17, que pergunta como Caim pôde casar-se com uma mulher de seu parentesco sem cometer incesto. O problema aqui é que se Caim casou-se com uma irmã, isso é incesto.
o que a Bíblia condena, lá em Levítico capítulo 18, verso 6. Além disso, casamentos incestuosos com frequência geram filhos geneticamente defeituosos. A solução: em primeiro lugar, não havia imperfeições genéticas no começo da raça humana. Deus criou um homem, Adão, geneticamente perfeito, lá em Gênesis 1:27. Os defeitos genéticos resultaram da queda e somente ocorreram com o passar de longos períodos de tempo. E em segundo lugar, nos dias de Caim não havia mandamento de Deus para que não se casassem com um parente próximo. Este mandamento, em Levítico 18, veio milhares de anos depois, nos dias de Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo. E finalmente, já que a raça humana começou com um casal único, Adão e Eva, Caim não teria com quem se casar, a não ser com quem de parentesco bem próximo do sexo feminino, uma irmã ou uma sobrinha. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 26, outra dúvida de alguns ouvintes, algumas pessoas. O culto a Deus começou aqui ou foi antes? O problema é que, de acordo com este versículo, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Se depreende que, até os dias de Enos, filho do terceiro filho de Adão e Eva, Deus não era cultuado. Contudo, bem antes desse tempo, o primeiro filho de Adão, Abel, trouxe um sacrifício ao Senhor, que foi aceito, lá em Gênesis capítulo 4, verso 3 e 4. A solução é que o significado de invocar o nome do Senhor, lá em Gênesis capítulo 4, verso 26, não está muito claro. E o que não está muito claro não pode ser tomado para contradizer o que está claro, a saber, que Abel cultuou a Deus antes de Enos. É possível que invocar o nome do Senhor seja uma referência a um culto ao Senhor feito de forma regular, com maior solenidade ou um culto público, ou ainda uma referência à oração que não era praticada anteriormente. De qualquer forma, não há contradição alguma aqui, pois antes desse tempo, não é dito que Abel ou algum outro invocou o nome do Senhor, qualquer que seja o significado dessa frase. Gênesis capítulo 5, verso 1 em diante. Como podemos conciliar esta cronologia, que vai até cerca de 4.000 anos antes de Cristo, com a antropologia, que tem demonstrado que a humanidade é muito mais velha? O problema aqui é que, se as idades mencionadas em Gênesis capítulo 5 e no capítulo 10 foram somadas ao restante das datas do Antigo Testamento, o resultado será cerca de um pouco mais de 4.000 anos antes de Cristo. Mas os arqueólogos e antropólogos datam o homem de milhares de anos antes, pelo menos 10.000 anos. A solução é que há uma boa evidência que sustenta a crença de que a humanidade tenha mais de 6.000 anos, mas há também boas razões para se crer que há algumas lacunas nas genealogias de Gênesis. Primeiro, sabemos que há uma lacuna na genealogia do livro de Mateus, quando diz João gerou a Uzias, Mateus 1, verso 8. Mas, em comparação com 1 Crônicas, capítulo 3, verso 11 ao 14, vemos que Mateus deixa fora 3 gerações, Acasias, Joás e Amazias, como segue. Mateus e 1 Crônicas. Segundo,
Falta pelo menos uma geração na genealogia de Gênesis. Lucas 3:36 menciona Cainã entre Arfaxade e Salá, mas o nome Cainã não aparece nessa ordem no registro de Gênesis. Veja lá em Gênesis capítulo 10, verso 22 ao 24. É melhor vermos Gênesis 5 e 10 como genealogia adequadas, não como cronologia completas. Finalmente, pelo fato de se saber que há lacunas nas genealogias, não podemos determinar acuradamente a idade da raça humana, simplesmente pela adição dos números de Gênesis, lá no capítulo 5 e no capítulo 10. Gênesis capítulo 5, verso 5. Como podia alguém viver mais de 900 anos? O problema: os dias de todos da vida de Adão foram 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Gênesis capítulo 5, verso 27. E a média da idade dos que tiveram uma vida normal foi superior a 900 anos. Contudo, a própria Bíblia reconhece que a maioria das pessoas chega até os 70 ou 80 anos, quando ocorre sua morte natural. Salmos 90, versículo de número 10. A solução aqui é que, antes de mais nada, a referência no Salmo 90 ao tempo de Moisés, 1400 anos de Cristo, e ao tempo posterior, quando a longevidade tinha decrescido para 70 a 80 anos, para a maioria, embora o próprio Moisés tenha vivido 120 anos. Deuteronômio capítulo 34, verso 7. Alguns surgirem Alguns sugerem que aqueles anos seriam realmente apenas meses, o que reduziria 900 anos ao período normal de vida de 80 anos. Entretanto, isso não é plausível por duas razões. A primeira é que não há precedente algum no Antigo Testamento que tome a palavra ano com o sentido de mês. A segunda é que, com Maalaleel, gerou um filho com a idade de 65 anos, lá em Gênesis capítulo 5, verso 15, e Cainã aos 70 anos, Gênesis 5, 12, isso significaria que eles estariam com menos de 6 anos de idade ao terem filhos, o que é biologicamente impossível. Outros sugerem que esses nomes representam linhas de famílias ou clãs que se mantiveram por gerações antes de terminarem. Entretanto, isso não faz sentido, por vários motivos. Primeiro, alguns desses nomes, como por exemplo Adão, Sete, Enoque, Noé, são de indivíduos cujas vidas foram narradas no texto. Gênesis, capítulo 1 ao 9. Segundo, linhas familiares não geram linhas familiares com nomes diferentes. Terceiro, linhas familiares não morrem como aconteceu com cada um daqueles indivíduos. Pode conferir lá em Gênesis 5, 5, 8, 11. Quarto, a referência a ter filhos e filhas não é compatível com essa teoria de clãs. Consequentemente, tudo indica que o melhor é considerarmos serem anos mesmo, embora fossem anos lunares de 12 vezes 30, que é igual a 365 dias. E isso por diversas razões. Primeiro, antes de mais nada, posteriormente, a vida foi reduzida a 120 anos, como uma punição dada por Deus, lá em Gênesis capítulo 6, verso 3. Segundo, depois do dilúvio,
a duração da vida foi diminuída gradativamente dos 900 anos para os 600, 100, Gênesis 11, verso 10 e 11. Para os 400, Salá, Gênesis 11, 14 e 15. Para os 200, Réu, Gênesis 11, verso 20 e 21. E terceiro, biologicamente, não há razão por que os homens não possam ter vivido centenas de anos. Os cientistas lutam muito mais para resolver o problema do envelhecimento e da morte do que o da longevidade. E quarto, a Bíblia não é a única a falar de centenas de anos como idade dos antigos. Há também registros dos gregos antigos e das eras egípcias que fazem a menção a isso. Amém? Eu vou até aqui. Mais uma vez agradeço a Deus. Agradeço também ao meu irmão e meu amigo Diácono Jean Carlos, que está me proporcionando esse momento aqui nessa programação. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam, tirar suas dúvidas, se forem as suas dúvidas, ou talvez possam tirar a dúvida de alguém. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Aqui é o presbítero José Roberto. Você conhece a sua Bíblia? Curiosidades bíblicas em perguntas e respostas, questões inteligentes e criativas que irão despertar o desejo de saber muito mais da palavra de Deus. Amém?